Pois é, pois é. E teria também um depoimento que acabou sendo desmarcado do reverendo Hamilton de Paula, que é o personagem central aí da reportagem de capa desta edição de Carta Capital. Eu vou passar a palavra para o Barrocal, porque ele também tem umas relações para lá de esquisitas, né? O envolvimento com uma turma bem sui generis. E eu vou pedir que o Barrocal tente explicar um pouquinho para a gente assim, quais são as companhias que este reverendo que participou da negociação de vacinas, dessas 400 milhões de doses que a Davat estava querendo oferecer ao Brasil, que ele explicasse um pouquinho para a gente quais são os amigos, os parceiros desse reverendo, e ao mesmo tempo não fizesse dessa explanação um discurso à la Fidel Castro de 3 ou 4 horas, porque é muita sujeira que tem aí, né, Barrocal? Rodrigo, é um personagem. Essa é a quarta reportagem seguida que eu escrevo sobre a CPI da pandemia e foi de longe a mais complexa, porque esse personagem, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele permite desfiar um novelo que, acredite, você que nos assiste agora, quem estiver nos assistindo agora, acredite, desfiando o novelo deste reverendo, nós chegamos a um submundo bolsonarista que une grana, Bíblia, militares e serviços secretos, sobretudo o Mossad, o serviço secreto israelense. Mas vamos lá, vamos dar alguns elementos que despertem a atenção, que despertem o interesse de quem nos assiste para comprar a revista e ler a reportagem. Então, esse reverendo Hamilton Gomes de Paula, ele fundou uma igreja batista aqui em Brasília em 2012. Ele é também ele também fundou, 10 anos antes, em 2002, uma entidade chamada Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, rebatizada mais recentemente de Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. E essa secretaria parece, na verdade, uma fachada para fazer negócios, espionagem e política conservadora pelo mundo. Hoje, nesse depoimento do Cristiano Carvalho na CPI da Covid, o depoente chamou o reverendo e a secretaria do reverendo de bandidos e picaretas. Qual a relação entre o Cristiano e o reverendo? Os dois são personagens dessa tentativa mirabolante de vender ao governo 400 milhões de doses de vacinas que seriam fornecidas pela AstraZeneca por intermediação de uma empresa sediada lá nos Estados Unidos, lá no estado do Texas, empresa chamada Davat Medical Supply. Mas o que o personagem reverendo Gomes de Paula, Hamilton Gomes de Paula, vai parar na CPI, não é só por ter participado da negociação esquisita dessa venda de vacinas, mas porque hoje a CPI tem em posse mensagens apreendidas no celular do PM Luiz Paulo Dominguete, outro personagem do submundo, e nessas mensagens é possível ver que o reverendo fez lobby, fez tráfico de influência diretamente junto ao casal Jair e Michele Bolsonaro. Por que ele chegou tão longe? Como ele, Hamilton Gomes de Paula, um reverendo, chegou tão longe, chegou ao presidente da República e a sua esposa, para tentar vender vacinas que ninguém sabe se existiam e que custariam $17 a unidade. Veja só, o governo fez uma compra em março de vacinas Pfizer por $10. Em maio, comprou outro lote por $12. Essa vacina Covaxin indiana, que é objeto de outro rolo investigado pela CPI, custou $15, o que a unidade, que a CPI já acha um absurdo. E essas agora, que estavam sendo negociadas pelo reverendo, custariam $17,50. Imagina como ia ter comissionamento para distribuir para um monte de gente no meio do caminho. Mas vamos lá. Eu vou contar aqui só uma história que me parece particularmente charmosa e que começa a mostrar para as pessoas tudo isso que eu expliquei há pouco.
uma relação entre causas humanitárias, Bíblia, militares, serviços secretos estrangeiros. A entidade do reverendo, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, ela tem conexão com um organismo chamado Missão Diplomática Americana de Relações Internacionais. O que é essa missão? Esse organismo foi criado em 2013 no estado da Flórida por um tenente-coronel israelense. Essa entidade, ela, com o passar dos anos, ganhou uma filial brasileira, ganhou como presidente de honra Donald Trump, chegou a ter endereços brasileiros apontados nos seus registros lá no estado da Flórida. Inicialmente, esses endereços eram em Jerusalém, em Israel. Depois, com o passar do tempo, foram atualizados e chegaram a ser endereços aqui no Brasil. Essa entidade teve como vice-presidente um PM paulista chamado Flávio Borotti, um sujeito que fez cursos militares lá nos Estados Unidos. Essa mesma entidade, ela diz na internet jurar defender a Constituição dos Estados Unidos. Essa mesma entidade tem uma divisão de inteligência, um Centro Internacional de Inteligência Criminal. Quem fundou essa divisão de inteligência foi o mesmo tenente-coronel, fundador da missão diplomática americana. E entre os membros oficiais desse centro de inteligência estão o ex-chefe do Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, um sujeito que foi chefe do Mossad entre 2016 e 2021, e 2 brasileiros. Um brasileiro é um PM instrutor do BOP. O BOP é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Outro brasileiro, colaborador aí dessa divisão de inteligência, é um PM aposentado do estado de Goiás, que foi no passado colaborador do SNI. SNI, que foi o Serviço Secreto da Ditadura Brasileira. Então, esses são alguns elementos que eu boto aqui na mesa, no caso, na internet, para que as pessoas tenham ideia de como esse personagem do Vacinogate, esse personagem bíblico do Vacinogate, o Hamilton Gomes de Paula, é um sujeito para lá de interessante, para lá de enrolado. Agora, para encerrar, Rodrigo, eu só queria chamar a atenção das pessoas para o seguinte: independentemente de a gente ver confirmação de corrupção ou não na compra e em contratos de vacina, o que já está claro, graças ao trabalho da CPI, também graças a apurações paralelas, muito do que eu contei aqui foi resultado de apurações que não têm a ver com a CPI, são apurações próprias minhas. Mas o que já está claro hoje é que o governo Bolsonaro ele abriu as portas para um submundo que a gente não tinha ideia que existia. O tráfico de influência com coronéis, reverendos, serviços secretos está indo de vento em popa.